Sejam bem-vindos ao podcast do Se Liga Nelas. Eu sou a Cris Volpe. E eu sou a Lu Rinaldi. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Nosso convidado de hoje é o Fábio Carvalho, um triatleta profissional que teve uma trajetória super expressiva no esporte. E a gente vai contar um pouquinho dessa trajetória e o que o Fábio está fazendo hoje. Só para fazer uma pequena apresentação do Fabinho, ele foi tricampeão do Troféu Brasil, campeão do Ironman 70.3 Foz do Iguaçu em 2014. Ele já simplesmente participou do Ironman de Kona 3 vezes. E agora vai buscar a vaga pro Mundial de novo, né, Fabinho? Dando spoiler aí. E ele tem hoje a loja Sub8 Coffee Ride, que é uma das apoiadoras aqui do podcast. E vai contar tudo pra gente, dar umas dicas. A gente vai aqui sugar o Fabinho pra aprender mais sobre triatlon, né, Lu? É isso aí. Bem-vindo, Fabinho. Bem-vindo. Meninas. Obrigado pelo espaço. E estamos aí pra bater esse papo gostoso. Fabinho, me conta, como é que foi essa decisão depois de um tempo não longe do esporte, porque você continuou fazendo algumas provas de 70.3, né, de long distance, e como é que foi essa decisão aí, essa virada de chave para falar, não, eu vou de novo para um Ironman e eu vou para tentar uma vaga? Então, assim, todo ano a gente vai assistir Floripa, né? Independente se eu vou fazer ou não, desde que eu parei, a família toda, é o programa da família, em maio a gente ia assistir Floripa. E assim, todo ano dá aquela vontade, né, de fazer e tal. E aí, eu tô ficando mais velho, ainda assim, eu gostaria de fazer uma prova boa, mas assim, se eu esperar mais 5 anos, talvez eu não faça mais. Então, aproveitei esse período, a esposa liberou. A negociação em casa é importante. Aí eu consegui o alvará e resolvi fazer. Já me inscrevi logo ano passado para não ficar pensando muito. E Fabinho, pra quem não conhece assim a sua história, conta um pouco como você começou, da onde você vem, que hoje você tá aqui em Santos já fazendo alguns anos, mas você não é santista, né? Já não. Só de coração, acho, né? Isso, eu sou de Mojimirim, no interior de São Paulo. Eu comecei lá atrás, em 93, mas vinha competir muito aqui em Santos, né? Sempre o Troféu Brasil sempre foi uma referência para o esporte. Então eu vinha muito para Santos. E aí, lá em 93, eu fazia as provas na região e tal. Aí, em 95, eu comecei a ter um resultado melhor, ir para Mundial, né, como amador ainda e tal, mas já tendo os resultados expressivos. E em 99, eu e o Shiro, a gente foi morar nos Estados Unidos. Aí, morei nos Estados Unidos por quase 3 anos. Voltei em 2001. Aí eu voltei, foi um período meio difícil em casa, foi o período que meu pai morreu, então eu fiquei lá dando suporte para minha mãe e tal. E aí em 2003 eu fui morar em Campos do Jordão, fazer faculdade no Senac. Aí tô lá fazendo hotelaria em Campos do Jordão. Hotelaria. Eu vim fazer, nada a ver. Aí eu vim fazer o troféu internacional, no início de 2004, e fui bem. Acabei indo super bem, fui 4º colocado, primeiro brasileiro na época e tal. Não tinha patrocínio, não tinha nada. E a época a Unimonte bombava aqui em Santos, né? Sim. Era a faculdade que apoiava todo mundo e tal. E aí o Milton da Unimonte conversou com o Valdir lá, o proprietário da Unimonte, e eles me fizeram uma proposta. Então eu vim morar em Santos, com faculdade, tinha um salarinho e bolsa de estudo. Lá em Campos do Jordão não tinha nada, daí vim pra cá. Eu vim pra cá mesmo por conta do nível do triatlon naquela época, que era muito forte, e desde então fiquei. E aí foi nesse momento que você deu essa virada, que você falou, não, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero estar no esporte. Não, assim, eu sempre quis ser atleta profissional. Só que assim, a transição do amador pro profissional é muito difícil. Assim, a gente acha, aquele atleta tá indo bem no amador, vai pro profissional, até vai hoje, arrasar, né? E não é bem assim, né? Então, minha transição foi, assim, uns 3 anos bem difíceis. Eu não conseguia encaixar uma prova e tal. E aí, em 2004, eu falei, se esse ano eu não conseguir andar bem, eu vou voltar a estudar, né? E vou tocar minha vida. E naquele ano, na primeira prova do ano, eu já andei bem. Daí eu vi que ia ser aquilo mesmo, né? Vim para Santos e... Aí, a Andrea ela trabalhava na faculdade, já conhecia ela, logo que eu vim para cá, a gente começou a namorar e ficamos. Legal. Ô, Fabinho, e dessa sua história, assim, né? Eu lembro que quando eu conheci você, eu era repórter do Web Run, você fazia parte do time da Coca-Cola, era patrocinado pela Mizuno.
Coisas assim, que até a Coca-Cola patrocina triatlon, se alguém falar, eu acho que é até estranho escutar isso, mas é uma iniciativa muito legal. O que você consegue destacar, assim, da sua carreira, que foi um momento importante, que você lembra, assim, tipo, foi um momento X, assim, a minha estrela da carreira? Então, foi assim, em termos de patrocínio, assim, teve alguns patrocinadores que assim, me marcaram bem. Mizuno, não posso deixar de falar, foram 11 anos de contrato muito com a tempo, Mizuno, né? muito tempo. Aquela campanha que você fez com até a Ariane, Sim, né? a Ariane, Que foi super, tipo, até hoje é muito Até lembrada. hoje eu encontrei o Barenco, que é o diretor da Mizuno. Sim. E eles... esse ano foi a 15ª edição do Prophecy. E foi na primeira edição. Então, isso já Gente, pra quem não sabe, simplesmente eles pousaram apenas com o tênis. Sim, só o tênis tinha na foto. O atleta e o tênis. Então, foi assim a sensação. Bem comentado, né? E saiu em todas. Todas. Foi muito legal. Caras, todas. Foi muito legal. A Mizuno, Herbalife foi um patrocínio também muito legal. Foi uma empresa... Unimonte, não posso deixar de... A Unimonte, assim, eu falo que o Valdir, ele mudou a vida de muita gente, assim, sabe? Porque muita gente estudou com bolsa de estudos na Unimonte, mesmo sem tendo muito talento no esporte. Então, assim, não era só os atletas top, sim, eles faziam... por meio do esporte, muita gente se formou como cidadão, né? Então, eu acho que a Unimonte foi muito legal. Aí, o Tim Bravo, né? O Tim Bravo top, sim. O Pinheiros, eu tive muito patrocinador bom. Legal, assim, né? E assim, foram raros os patrocinadores que ficaram 1, 2 temporadas. Sempre eram 3, 4, 5 anos. Então, quer dizer que a gente tinha uma boa relação, né? Entregava resultado. E nas provas, qual é a prova que tem um lugar especial no teu coração que você fala assim, não, essa daqui foi a minha prova? Então... Vou te falar que assim... Não em resultado. Não só em resultado, mas em... Não, cara, mas a prova que mais me toca é o Internacional de Santos. Sério? Eu adoro essa prova. Adoro. Sempre gostei e sempre andei bem nessa prova, sabe? Nunca ganhei. Foi acho que 4 ou 5 vezes segundo colocado. Perdi uma vez pro Colucci ali na areia. Perdi uma vez pro Chiro também por, 10 segundos. Mas é uma prova que eu tenho muito carinho. Muito carinho. É uma prova gostosa, né? Ô, Fabinho, e assim... E o Iron de Floripa também é muito legal, né? Assim, você poder fazer um Ironman em casa, com a torcida toda aqui, é muito gostoso. Ô, Fabinho... Eu sempre indico pra todo mundo que vai fazer... Desculpa, deixa eu cortar. Que vai fazer o primeiro Ironman, assim, sendo brasileiro, fazer aqui em casa, assim, sabe? Porque o Ironman não envolve só o atleta, né? Envolve a família toda. Então, assim... A família toda fazer parte dessa conquista, eu acho bem importante. E fora do Brasil, quais Iron você fez? Muitos? Ixi, fiz foi um monte já. Fiz eu acho que... Total, eu larguei 17 Ironmans, acho que eu terminei 13 ou 14. Kona, fiz Copenhague, Suíça, Coeur d'Alene, nos Estados Unidos. Acho que só. Ô, Fabinho, e aí, tô até já perguntando coisas que estão vindo aqui, que você comentou que você morou com o Chiro, enfim, a gente sabe que vocês competiram muitas vezes juntos, mas o Chiro, ele acabou ficando mais na distância olímpica, né? Eu acho que ele não chegou a fazer Ironman, né? Não, no ano que ele se aposentou, ele estava inscrito no Ironman, e aí não treinava, eu falava, Chiro, você vai largar esse Ironman? Não vai. Aí no final, assim, acabou não largando. E aí, a minha pergunta é, o que fez você ir pro long distance, assim? Porque agora é bem comum, né, falar de Ironman, mas nos anos passados não era. Como que foi isso? Quando eu morei nos Estados Unidos, era mó boom o Ironman lá, entendeu? Então, assim, todo mundo só falava de Ironman. E aí, eu estando lá, acabei sendo influenciado por isso. Então, eu fiquei lá, e logo que eu morei lá, eu tinha 20 anos. Eu fiz 3 Ironmans. Kona, primeiro Ironman, segundo Ironman Porto Seguro, e terceiro Ironman Kona de novo. E aí, depois voltei pro Brasil, daí não tinha prova aqui de Ironman, só tinha uma vez no ano e tal. Daí eu fiquei um período sem fazer Ironman, que o Troféu Brasil, assim, dava muito mais resultado do que ficar fazendo uma prova no ano. Sim. A gente tinha 6... Teve ano que teve 7 etapas de Troféu Brasil. Então a gente competiu o ano todo. Tinha umas em São Paulo também, então, né? Pra mim era muito importante. Eu acho que tinha em São Paulo. Tinha Niterói. Eram vários lugares do Troféu Brasil? Era. Que legal, não sabia. Tinha BH, tinha Goiânia, era top. Nossa, gigante. Era muito legal. Então pra mim era um circuito muito importante. Mas nasceu aqui em Santos. Nasceu em Santos. Mas tinha uma visibilidade enorme, assim. Legal. Entendeu? Dava no Sport TV.
Então dá um baita retorno. Então eu foquei nisso aí. Entendeu? Você chegou a fazer aqueles menores que eles vendiam pra TV? Aqueles fast? Fazia também? Fast teatro. Corri 4 anos. Corri acho que 7, 8, 9 e 10. Ou 8, 9, 10 e 2011. Alguma coisa assim. Era muito legal essa prova. Ô Fabinho, e aí agora você resolveu voltar para Santos. Você falou aí que tá pensando. E como que tá sendo, né? Quantos anos fazem do seu último Iron? 2018. Quase 10 anos, Sim, né? 7 anos. 7 anos, é. E como que tá sendo agora pra você, pro seu corpo, pra sua rotina, que mudou completamente, né? Porque todos os Irons que você fez, você já era profissional. Sim. E agora, como amador, lógico, porque você não deixa de ser o seu físico, o seu mental. Mas como que tá sendo essa preparação? Assim, bem mais tranquila, né? Eu treino muito menos, assim. Tipo, treino metade do que eu treinava. Sim. Agora, essas semanas aqui, que tô com um volume um pouco maior. Mas assim, se fosse na época que eu competia, eu não ia estar aqui hoje falando com vocês, sabe? Tipo, era muito desgastante, assim. Não, eu treino bem menos. O meu limitante mesmo são dores. Né? Então, assim, eu vou deixar de fazer o treino aqui porque eu tô com uma dor no joelho. Hoje eu tinha que correr 20 km, acabei correndo 7 porque o meu joelho começou a doer, já parei já. Mas dá pra treinar legal. Eu acho que assim, dá pra fazer uma prova boa, mais longe do que eu apresentava antigamente, bem longe. Entendeu? Mas a tecnologia melhorou muito também, né? Sim. Então, assim, nutrição... Isso né? Verdade. Então, assim, talvez eu fique próximo até de um tempo que eu tenho. Eu tenho 8h19 em Floripa. Talvez eu fique ali nas 8h30, 8h40, não sei. Mas tranquilo. Entendeu? Mas devido a... Mas teu melhor tempo foi 8h19. 8h07 em Copenhague. 8h07. Nossa. Mas eu não Gente, é quase meu tempo vocês do não têm ideia do que é isso, tá? É quase o tempo do meu meio Iron. Ironman, assim, eu terminei minha carreira com o Ironman um pouquinho engasgado, assim, sabe? Porque eu nunca fiz uma prova muito boa. Mesmo esse 8h07 em Copenhague, eu já saí pra correr com cãibra já. Então, minha nutrição, nunca acertei muito a nutrição em Ironman. Então, eu nunca soube o meu potencial, sabe, em Ironman. Nas outras provas, sim. Mas Ironman, porque nem tinha. Assim, essa história da nutrição, de 120 gramas de carbo, que hoje é padrão, todo mundo tomar, começou agora. A gente toma 2 gelzinhos por hora e olhe lá. Porque o carboidrato era tão ruim que a gente não conseguia, passava mal, sabe? Então, a gente fazia Ironman, sabe, num ritmo bem tranquilo. Outro dia mesmo eu tava assistindo o Ironman de Kona, 89, se vocês puderem assistir, tem no YouTube. Aquela que foi o Iron War, aquela prova do Mark Allen e Dave Scott, né? Que eles degladiaram até praticamente a linha de chegada. E olha, repara pra vocês verem na bike eles pedalando, eles não estão nem suando. Entendeu? Porque assim, eles não estão nem próximo do limite deles. Porque não tinha. Os caras naquela época eles comiam banana e figo desidratado. Não existia o que a gente faz hoje, né? Não tinha gelzinho, não tinha nada. Então, não tinha roda fechada, não tinha... O que dava pra comer, sabe? Então, eles faziam bem na boa a parte da bike. Daí na corrida eles corriam forte. Essa semana eu tava vendo uns vídeos que você fez dando umas dicas pro pessoal na parte da bike, né? Que todo mundo larga forte. Sim. Assim, todo mundo larga forte? Como é que é? E aí você fala assim, depois de X horas de prova, aí que a gente vai ver quem é que... Então, não é que todo mundo larga forte. Como as primeiras horas da bike não são... A gente está descansado, treino bastante, não sei o que. Então, aquele ritmo que você programa no seu treino, nas primeiras horas, ele sai muito fácil. Entendeu? Porque você está descansado, você está preparado para aquela prova. E aí é muito fácil você andar mais forte do que você planejou. Entendeu? Eu me lembro, no primeiro Ironman do Tindon, a gente fez junto, eu estava com ele em Maiorca e a gente estava na liderança com mais um pessoal. E ele começou a gesticular assim para mim, Fábio, vem aqui. Eu falei, que foi? Ele falou, o ritmo é esse? Eu falei, acho que é. Ele falou, muito fraco. Entendeu? Porque assim, a gente está descansado e a gente está acostumado a competir em níveis muito mais fortes. Então, assim, vamos colocar, tá? Eu pedalei no Troféu Brasil a 310 watts. Eu vou pedalar no Ironman a 250, 260 watts. É assim,
15%. Economizando quase 20% a menos do que dá para pedalar. Então, esse início da prova sai muito fácil. E quem não tem muita experiência acaba abusando, né? Estoura ali e não aguenta o final. E aí, assim, com 3 horas de provas, daí você começa a ver o pessoal já branco de sal, todo desidratado, entendeu? Com hipoglicemia e tal. Aí começa a pesar. Ô, Fabinho, e falando de Kona, né, que eu falei aqui que você vai procurar a vaga, vai buscar a vaga pra Kona, e a gente teve essa novidade, né, de que agora o Ironman volta com homens e mulheres em Kona. Isso, e a gente uma prova só, né? Então, a gente tava falando, explica um pouquinho pra gente por que mudou e por que voltou, né, Isso. qual é a discussão? Em 2000, agora você me pegou, né? 2020, não faz tanto tempo, né? 22, não, 2022, quando o Gustav Iden ganhou. Eles fizeram uma prova. Porque que aconteceu? Na pandemia, eles continuaram distribuindo vaga. Entendeu? Teve uma prova aqui, outra lá e tal. Teve prova que que classificou antes. E aí não teve 2020. Então jogou todo mundo para 2021. E aí lotou, né? 2021 também não teve. Entendeu? Aí jogou todo mundo para 2022. 2022 a prova ficou lotada. Lotada. Daí eles fizeram uma prova na quinta-feira. Só o feminino, o profissional feminino e amador masculino e feminino. E no sábado fizeram a prova só o profissional feminino, masculino e amador também. E deu muito certo, porque na televisão ficou top, só as mulheres competindo, depois de 2 dias, só os homens competindo. Eles tentaram fazer isso, jogar, aí pegaram uma prova, jogaram para Kona, masculina, e no ano seguinte Kona feminino. E fecharam o contrato com o Nice. E trocava para Nice. Trocava para Nice. Só que no primeiro ano deu certo, porque masculino foi para Nice e feminino ficou em Kona. O ano passado não teve adesão feminino, entendeu? As mulheres, assim, não tem tanta mulher para encher uma prova com 2.500 mulheres, só mulher em Nice. Não teve quase adesão, entendeu? Muita mulher não quis ir, era uma prova muito dura. Então, aí eles viram que Nice não ia dar muito certo. E todo o esquema do Iron, ele movimenta não só a prova, mas exatamente, entendeu? Eu li a matéria lá na Triathlete e eles dizem que, assim, os campeonatos mundiais, para eles, assim, é só como divulgação, porque monetariamente, para eles, não compensa. Então ficou muito oneroso para eles fazerem também uma prova na Europa e uma prova em Kona, que é do outro lado do mundo praticamente. Então acabaram concentrando só em Kona e agora para as meninas vai ficar bem difícil de classificar, né? Bom, vai voltar ao que era antes, não é isso? Vai voltar ao que era antes. Eles aumentaram 500 vagas no pier. O problema deles é espaço no pier, sabe? Onde a largada. Na transição. Na transição. Espaço na bike na transição. Eles conseguiram aumentar 500 vagas lá. Com a logística deles, então vão ser 3.000 pessoas. Bastante. 3.000 pessoas e provavelmente dessas 3.000 pessoas, 20% sendo mulheres. Então vai ser só 600 mulheres. E você acha isso positivo? No sentido de ter mais qualidade a prova, de ter mais pessoas que estão realmente qualificadas para aquilo? Exato. Eu acho assim que se eu fosse diretor da Ironman, eu ia ter tempo limite por categoria, sabe? Com 10 horas, o cara de 18 a 24 não terminou, tá desclassificado. Tem o campeonato mundial, são os melhores do mundo, quem tá ali sendo representado. Com 80 anos, o cara fez 17 horas, beleza, mas com 30 anos, o cara não faz dá, 17 horas, não dá no campeonato mundial. Sim. Não tem como. E pegando esse gancho de Kona, das mulheres e tal, o que você acha? Assim, a gente ainda é minoria esmagadora, né, no esporte. Estamos crescendo. Estamos crescendo muito. E isso que a gente faz aqui é para tentar trazer mais gente, né? Tentar trazer mais mulheres para o esporte. Mas ainda é absurdo, né? Sim, eu não sei o que acontece. Será que as mulheres têm uma limitação, que nem a gente falou, das mães, das casas, dos maridos, das famílias? Ou é simplesmente porque as mulheres não querem encarar aquilo ali? Então, pelo que eu li nessa matéria, as mulheres vêm crescendo muito nas provas curtas e de média distância, até meio Ironman. No Ironman não tem muita mulher querendo se arriscar ainda. E é o caso de vocês.
vocês fazem triatlon já há um tempo e ainda não quiseram se arriscar no Ironman. É uma decisão difícil e não é uma prova muito, assim, não é uma prova convidativa para as mulheres, sabe? É um desafio muito grande e... Judia, né? Uma prova que judia. Verdade, né? De treinos imagina também, você com a sua família, ter que sair para treinar e final de semana, depois de final de semana, tantas horas. Então, assim, é uma prova que demanda, sabe? Então, eu acho que por isso que a mulherada não é muito adepta. Eu acho que talvez, né, tá até crescendo o número. Até mesmo o número... Se você vê os estudos do Ironman, os números de 70.3 vêm crescendo muito e de Ironman não cresce muito. Não cresce. Mas a gente, no mesmo patamar. Mas a gente viu esses dias, recente, uma pessoa falando nisso, que é muito mais viável você fazer um 70.3, né? E você consegue continuar a sua vida. Sim. E treinar, apesar de passar a treinar bastante, muito mais do que você costumava treinar para provas de short ou olímpico, mas é alguma coisa que você não precisa abandonar a sua família completamente, e nem tua vida social, e nem teu trabalho, né? É mais, assim, uma coisa mais palpável, assim, dá para chegar, né? O pessoal lá no FIT, né? A gente fica trocando ideia e tem de tudo lá. E eu vejo, assim, quão sacrificante é pro pessoal que mora em São Paulo, assim, ter que trabalhar, sabe, no escritório e treinar para Ironman, assim, é muito sacrificante, é muito. Eu mesmo não faria. É que eu tenho uma flexibilidade grande de horário, então eu consigo treinar bem durante a semana. Por isso mesmo que eu escolhi fazer Ironman, porque senão eu não faria, não. E assim, comentando ainda sobre essa questão, eu acho que tem todo isso de o pedal, né? A gente ir pra rua, a gente sempre tem que, infelizmente... E vocês têm que sair sempre pra acompanhar. Sim, pra gente é mais difícil. Pra correr, né? A gente tá fazendo um monte mesmo de lá corrida. Fora, assim, você não vê a mulherada saindo pra pedalar sozinha, assim, é difícil, sabe? Então, e como são treinos longos, você tem que trabalhar, você tem que sair mais cedo, então é sempre aquela coisa, né? Mais complicado. Hoje em dia com o rolo, facilitou bastante, mas ainda assim... Mas pra gente, em termos de segurança, assim, a gente vê o que ela tá falando. Até pra sair pra correr, a gente vai sair pra correr na madrugada, tem que combinar todas as meninas junto pra ir, pra poder fazer um treino mais longo. Porque senão, aí é de dia, no horário do trabalho, já não consegue. Então, é complicado pra gente mesmo. Ô, Fabinho, eu só quero saber, assim... Eu falei, voltando um pouquinho pro Iron... que você vai em busca, você tá afim, como que tá, né? Porque não vai ser em Kona, né, que você comentou ainda. Perguntou, e aí, quantas vagas são na sua categoria? Eu falei, eu não sei. Nem vi. Eu sei que a primeira é minha. Boa, é isso aí. Tá respondido, né? Assim, eu quero tentar ir pra... Eu não conheço a França, então vai ser uma viagem legal, assim. Fazer o Ironman Nice. É uma prova, não sei se vocês sabem, que é dura, né? Era uma prova super tradicional antigamente, assim. Era o Ironman de Kona e o segundo mundial do ano era uma prova, não era nem Ironman, era uma prova tipo 3, 120, 30 em Nice, era alguma coisa assim. Super tradicional. Então eu quero fazer essa prova para conhecer a região. E vai ter gente assim que competia com você na época no Ironman? Como que tá? Você sabe do start list? Tem alguns amigos meus vão fazer, sim. Legal. O Frank Silvestrin vai fazer, o Lucas Preto. O Santiago não vai fazer, mas o Santiago tá nativa total, né? Mas não vai fazer. A Ariane agora falou. Ariane vai fazer. Verdade. Daí vai fazer no Pro, né? No Pro, Corajosa. Demais, 10 anos depois, né? Corajosa. Nossa, isso é muito legal. Ô, Fabinho, me conta aí, como é que você faz FIT dos campeões, né? Como é que é você também, né? Você associou a tua vida de atleta com abrir uma loja que respira esporte, né? Que é totalmente voltada para isso. E aí você foi se especializar no FIT e pegou assim, tipo, quem tá no auge é Fabinho, né? Isso é muito legal. Eu acabo torcendo muito para os meus atletas, né, que eu fito. Então, assim, lá tem o Tacone, tem o Toad. Com o Lute eu já fitei, mas faz tempo que a gente não fita. Então, eu acabo torcendo um pouquinho mais para esses atletas aí. É muito bom. Assim, eu me realizo aquela vivência, né, no meio competitivo, eu me realizo com eles, assim, sabe? Saber que eles estão ali com um pouquinho do meu trabalho. Muito legal. Então, conta pra gente agora. Você, atleta, viveu disso por muitos anos, terminou a sua carreira, né? Decidiu parar, mas resolveu continuar no mundo do triatlon. Como que foi a criação do Sub-8? E como que é, né? Hoje tá por trás ali literalmente das
das câmaras, né? Então, a Sub-8 surgiu, né, eu e o Shiro numa festa na casa dele, com o falecido Chiquinho. A gente estava conversando, eu já mexia com bike, e antes mesmo de parar. E aí o Chico falou, o Chico tava querendo investir em alguma coisa, o Chico falou, por que vocês não abrem uma loja junto? Aí ficou isso no ar, assim, e aí acabou que surgiu a Sub-8. Foi um nome que eu acabei escolhendo, assim, eu queria um nome que tivesse ligação com o esporte, que fosse fácil de falar, fosse fácil de lembrar e que você pudesse falar em algumas línguas, né? Então, o Sub-8 eu achei super conveniente. E hoje me realiza ali, né? O pessoal, cada dia mais, assim, a pessoa vai lá para bater papo, conversar, pegar dica. Aqueles eventos que a gente faz antes do Troféu Brasil, que fica ali todo mundo conversando, é muito bom. Fez até lançamento de livro do Manzan, né? Que a gente tá virou agora, um ponto mesmo, né? A gente vai ser meio que um evento, assim, a cada 2-3 meses tem... A gente tem alguns em mente também para colocar lá, fazer uns workshops para mulherada, né? Fazer sets, né? O que vocês tiverem de ideia. Não, mas ali você está de parabéns, não só pela loja que é linda, né? Tem produtos de primeira, mas assim, é um ambiente muito gostoso. Eu sempre falo isso. Eu me sinto em casa. A gente, assim, desde a primeira loja. Na verdade, aquela primeira loja, assim, era o meu xodó. Era muito gostoso. Era muito gostoso, A gente ia nadar no mar, depois Pena que parava ela lá era pra tão tomar um pequena, café. né? Mas, assim, ela era muito gostosa. Muito gostosa. E foi sempre uma preocupação nossa, assim, de um ambiente que todo mundo se sentisse bem, que fosse meio que um ponto de encontro. Então, assim, por isso que tem o café, o pessoal ir lá, tomar um café, bater papo. Então, acaba que sempre foi isso aí, né? Muito legal. Fabinho, a gente ficaria horas aqui conversando. Já acabou? Não, a gente tem que chamar ele para outros episódios, porque tem muito assunto. Agora a gente tem que chamar ele depois do Iron pra ele vir Sim, contar com certeza. Vocês têm que chamar um dia eu e a Andréia, porque daí eu vou falar... Mas a Andréia tá na nossa pauta. A Andréia tá na nossa pauta total. A gente vai fazer um dia dos namorados. Né? Boa. Fabinho, muito obrigada. Obrigado a vocês pelo espaço, sucesso pra vocês. Eu sei que, assim, eu já tive podcast, não é fácil, mas continua. Esse podcast é constância, então tem que ter constância, tá sempre lançando, chamando gente nova e vai dar certo. O arroba da sua loja pra galera seguir no Instagram é? @sub8 Coffee and Ride, é isso. Fechou aí, gente, então... E o meu é @carvalho3. Carvalho3, o Fabinho é super estourado. Que é muito estourado. E vamos agradecer, né, Lu, nossos apoiadores. É isso aí, Mobility Recovery, Movimento Abaixada e Sub-8. Sub-8 Coffee Ride. Fabinho, foi muito legal ter você aqui. Acho que quando a gente pensou no podcast, o Fabinho já veio de cara. A gente falou, cara, a primeira pessoa é o Fabinho. Pela sua história, pelo que você virou nosso amigo, né? Que honra ser sua amiga. Eu admirei você tanto como atleta, então tô muito feliz de ter você aqui com a gente. E é isso, né, Lu? É isso, continua com a gente vai ter um monte de outros convidados e muitas pautas bacanas aqui e sempre tentando trazer as mulheres para o esporte e tentando ver se a gente consegue fomentar um pouco mais a mulherada no esporte. É isso aí, Fabinho, você ganhou uma caneca do Se Liga Nelas, vamos brindar aqui, fazendo o nosso brinde. Saúde. E valeu, gente, obrigada por acompanhar aqui o podcast do Se Liga Nelas, até a próxima, tchau, tchau.